os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Aleluia. Eu vim receber a minha vitória hoje. Glória. Quem veio receber a sua vitória hoje? Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Quero louvar a Deus pela vida do evangelista irmão Otávio, pela vida da missionária irmã Jucinalva. Aprendi, decorei o nome. É mistério. Deus é fiel. Apocalipse, capítulo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, escola bíblica dominical. Já está tendo evangelista aqui? Escola dominical já está tendo? Não, o mistério de Deus. Os domingos que já tem cá, a gente consegue uma hora da manhã. Amém. Amém. Apocalipse, capítulo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Feche os seus olhos, vamos estar orando a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós queremos te glorificar, meu Deus, uma vez mais, Senhor, na noite desse dia, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por essas portas aqui, que o Senhor, meu Deus, tem nos concedido, tem nos dado, meu Deus. Ó Deus, nós queremos exaltar o teu santo, o teu poderoso nome, meu Deus, na noite desse dia, Senhor. Ó Pai, que tu possa trazer as almas para esta casa, meu Deus, para que entre por essas portas aqui, Senhor. Ó Deus, aqui está o alimento. Ó Deus, aqui é a casa do refúgio. Aqui, meu Deus, tem, meu Deus, a porta aberta, Jesus da glória, para que possa encontrar contigo nos ares, Deus maravilhoso. Pai, que tu entre, meu Pai, em cada coração nesta noite, nos corações, meu Deus, dessa circunvizinhança, Senhor. Ó Pai, dentro desse bairro do Lagoa, Jesus da glória, joga por terra todo impedimento, joga por terra, meu Deus, toda barreira, Senhor, que tem pedido desta entrar por estas portas, porque sabe que tem salvação para ela aqui, Jesus da glória. A tua igreja clama nesta noite, o teu povo clama, meu Deus, nesta noite, que tua mão possa alcançar vidas, que tua mão possa salvar vidas. Arrebata,
meu Deus, para esta casa. A tua igreja clama, a tua igreja busca. Ó Pai, nós decretamos e determinamos o milagre e a vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a igreja pode tomar assento nessa noite, glorificando a Deus neste lugar, em nome de Jesus. Amada igreja, é motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez a expressar a palavra do nosso Deus. Quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, capítulo de número 5, que fala sobre esse livro que estava selado. A grande revelação desse livro, através do seu servo apóstolo João, que foi um dos discípulos de Jesus, discípulos mais chegados, aquele discípulo que dentre os demais, ele teve um destaque especial. Quando nós abrimos a nossa Bíblia nos Evangelhos, nós vemos que João era aquele discípulo que declinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus, no momento em que ele ali ceiava junto com seus discípulos. Ele tinha uma intimidade especial com o seu mestre, com Jesus, dentre os demais. E essa intimidade, ela trouxe um pouco de ciúme, um pouco de inveja para os demais discípulos ali nos seus dias. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, na revelação do capítulo 5 de Apocalipse, nesta época, João, ele foi um dos únicos apóstolos que ainda se encontrava vivo. Todos os demais apóstolos, que ali depois que Jesus ele foi ascendido ao céu, já tinham sido levados, muitos com mortes truculentas. Dentre todos eles, os apóstolos que ali um dia passaram como discípulo. A palavra discípulo significa aprendiz. E muitos deles, uns foram decapitados, perderam a sua cabeça, foram degolados os seus pescoços, outros foram arrastados por cavalos, como outros imperadores daquela época, turbulentos, que não tinha Deus no coração, não tinha temor a ninguém, apenas abraçava o seu reinado. E sendo assim, Jesus ele poupa a vida desse apóstolo, porque para Deus havia um segredo de revelar os seus mistérios através do Apocalipse. E nessa época do apóstolo João, ele estava presidindo, era pastor de uma pequena igreja, a igreja de Éfeso, na época do imperador Domiciano. E todos os demais imperadores da época tiveram a sua história, tiveram o reinado. O imperador, um império muito forte, muito grande, não temia a Deus e também não temia a homens, não tinha medo de ninguém. Todos os demais imperadores fizeram história na face da terra. E agora Domiciano, sabendo que o apóstolo João era o único dos 12 que estava vivo e temia a Jesus, não respeitava, não servia ao imperador, e chega agora a notícia de que sobrou, ainda restou alguém de um dos 12 que servia a Jesus, que não adorava, que não servia ao imperador. O imperador agora, querendo fazer história, ele manda chamar o apóstolo. Diz a história que o apóstolo João foi chamado até o palácio, o reinado do imperador Domiciano, e Domiciano questionando a respeito da fé do apóstolo João. E João ali na frente daquele imperador, o imperador, em suas palavras, ele diz assim: olha, eu te dou uma chance, uma oportunidade de negar o teu Deus
e se curvar diante de mim, porque se tu não fizer assim, a morte é certa. A história paralela diz que o apóstolo João, ele olha para o alto e diz: olha, imperador, eu não tenho medo da morte. A morte para mim não é minha inimiga, é minha amiga, porque a morte para mim não é nada mais, nada menos do que um passaporte que me transportará da terra para o céu lá em cima, porque eu sei que se eu partir hoje, eu irei partir alegre, porque a minha passagem é apenas mudança de endereço, porque o que me espera lá em cima é mais forte e eterno do que viver nesta terra. A Bíblia diz que naquele momento o imperador, com uma grande ira, um grande ódio, os seus olhos tremiam de raiva, tremia de ódio. Pega o nosso irmão apóstolo João, arrancam ele da sua pequena igreja de Éfeso. Enquanto ele se encontrava no palácio, a pequena igreja estava em oração, buscando um livramento para o seu pastor da época, para o seu líder da época. Quando o imperador, ele lembra, lendo os textos, lendo a história, todo o império, todo o palácio, havia um grande livro, e que naquele livro estava registrado toda a história dos reinos e dos imperadores passados. E a história paralela diz que ele, lendo aquele livro, ele viu que todos os imperadores criaram armamentos, máquinas, de uma forma a criar para poder assim degolar e matar os seus irmãos. E agora ele reúne os sábios do seu reinado, e os sábios resolvem agora dar uma ideia para o imperador: olha, vamos fazer o seguinte, vamos escolher uma arma, uma forma de matar esse apóstolo João, uma maneira diferente, que fique na história. E alguém diz, o texto paralelo, que alguém tem uma ideia, dizendo: olha, vamos fazer o seguinte, eu tive uma ideia, vamos criar um grande tacho, um caldeirão gigantesco, que consiga suportar milhares e milhares de litros de leite, ou melhor, de azeite quente, dentro desse caldeirão. Vamos esquentar ele numa temperatura superior, e quando esse azeite estiver bastante quente, fumaçando, nós vamos apresentar diante daquele apóstolo, e vamos dar a ele mais uma oportunidade de lhe negar esse Deus que ele serve, esse tal de Jesus que ele serve. E assim a história diz que assim o fizeram, criaram um grande tacho enorme, com milhares e milhares de litros, encheram de azeite, colocaram fogo embaixo daquele tacho enorme, e quando o tacho estava quente, fumegando, fervendo, e alguém olha para dentro daquele tacho e vê aquele azeite borbulhando dentro ali, e alguém avisa para o imperador dizendo: olha, imperador, eu creio que o azeite já está no ponto, porque já está borbulhando. E o imperador levanta o braço e faz um sinal dizendo: traga o prisioneiro, traga aquele que serve aquele tal de Jesus. Eu quero ver se agora ele não vai negar esse tal de Jesus. A história diz que trazem João, apresenta João diante daquele tacho. João olha para dentro daquele tacho e vê que está borbulhando. Quando João olha para dentro daquele tacho e vê que está borbulhando, o coração do apóstolo começa a acelerar. Há algum escritor dizendo na sua poesia, ele diz que o coração do apóstolo estava acelerando, mas não era com medo da morte, era a ansiedade que a morte logo chegava, porque ele ansiava em estar logo na presença daquele que fez os céus e que fez o terra. E ele sabia que o passaporte para chegar lá era através da morte, e agora estava na sua frente o passaporte para chegar lá em cima. Ninguém conseguirá estar na presença dele sem antes passar por aquela porta daquela morte. Só que
Glória a Deus. Alguém escreve dizendo, um poeta da época escreveu dizendo, que João disse que se ele fosse jovem, se ele tivesse vigor, porque nessa época João agora se encontra com 90 anos. Antes dele morrer, na época de Jesus, ele estava com 30 anos no início do seu ministério com Jesus na terra. E agora se passaram 60 anos depois. Ele se encontra na beira daquele caldeirão. Os seus cabelos já estão brancos, a sua pele já está caída, o seu vigor no seu corpo já não existe mais. Se encontra velhinho. Talvez ele se encontrava com a bengala. E um poeta da época disse que se ele tivesse força nas pernas para correr e dar um salto dentro daquele caldeirão, ele tinha feito isso. E ele, virando para o imperador, ele diz: olha, imperador, como eu não tenho vigor nas minhas pernas, como eu não tenho força para correr e pular dentro desse caldeirão como quem pula no rio, eu peço aos teus soldados que me peguem no colo e me coloquem lá dentro para poder adiantar logo isso aí, porque as lutas dessa terra aqui já têm acabado com a minha alegria, porque a minha verdadeira alegria me espera lá no alto, na presença do Jesus todo maravilhoso. Só quem anseia pela presença do Mestre, joga a sua mão lá em cima, responde este lugar de glória. Aleluia. Os soldados assim o fazem. Pega o apóstolo João, lança o apóstolo lá dentro daquele caldeirão, assim como a dona de casa na hora que bota o óleo na frigideira para ferver, e pega aquele bife e joga dentro daquela frigideira. Quando você joga, todo mundo sabe que sobe aquela fumaça branca, e quando você olha o bife do outro lado já ficou escuro, porque aquele azeite quente já queimou ele, e ela vira o bife do outro lado. Quando jogam o João lá dentro e sobe aquela fumaça branca, só que ninguém ouve grito. Era normal quando jogasse o morto, alguém gritasse lá de longe, mas quando joga João, não se ouve grito. Alguém coloca o imperador, levanta do seu trono, coloca a mão no ouvido e está em silêncio. Nada, nenhum barulho sequer, e nada acontece. O imperador manda que um soldado, olha, dá uma olhadinha lá dentro para ver o que aconteceu, se ele morreu instantaneamente. Eu creio que como ele já estava com 90 anos, não deu tempo dele gritar. Quando chega alguém na beira do caldeirão para olhar, tem uma surpresa. João não estava olhando torrado nem esturricado com a morte do azeite quente, mas quando ele olha, ele faz sinal para o imperador chega dentro do caldeirão, e João está lá dentro do caldeirão, pegando azeite quente e passando na pele. Parece que eu vejo João fazendo o primeiro bronzeamento artificial. Ele dizendo: o imperador, perguntei, por que é que tu não morre, ó servo do tal de Jesus Cristo, no calor desse azeite fervendo? A história do poeta diz que o apóstolo João olha para ele e diz assim: ei, é porque o fogo que queima aqui dentro é mais forte do que o calor desse caldeirão aqui. Só quem quer o poder dessa palavra, pelo amor de Deus, esboça a sua alegria, joga a mão no alto, explode este lugar de glória. O imperador Domiciano da época, e todos os romanos da época eram muito místicos, era um povo misticista. Eles acreditavam na época, muitos foram criados com os costumes da Grécia. Nós sabemos
que a Grécia foi palco de muito conhecimento. Eles não temiam a Deus, não temiam a homens. E para eles tinha um grande monte chamado de Monte Olimpo. Diga comigo, Monte Olimpo. Esse Monte Olimpo era o céu da Grécia. Havia na época deuses. Havia na época, eles acreditavam que o Deus deles era o Deus que morava no alto desse monte. Quem não conhece o tal do Hades? O Deus do Hades. Quem não conhece? Então eles acreditavam que o Deus deles era naqueles montes. Quem nunca viu falar da história de Hércules, Teseu? Quem nunca viu falar da época de Perseu? Aqueles homens que, segundo a história deles, acreditavam que era o Deus da terra, o Deus da Grécia. Então, quando esses homens, na mente deles, existiam para eles, eram aqueles homens, segundo a tradição deles, eram semideuses, tinham relações com seres humanos, e o resultado disso nasciam semideuses. Quando acontecia algo sobrenatural, acreditavam que eram semideuses. Como jogaram agora o apóstolo João dentro de um caldeirão de azeite fervendo, e o apóstolo não morre. Quando eles olham para aquela situação, eles acreditam que o apóstolo João nada mais é do que um semideus, e eles tinham temor diante disso. Diante disso, eles entendiam que contra uma pessoa assim não podia contra ela. E agora o que eles faziam quando acontecia esse tipo de coisa? Eles então criaram e separaram uma ilha chamada Pátmos. Diga comigo, ilha chamada Pátmos. Assim como outros prisioneiros, homens terríveis, homens que acreditavam ser diferentes da naturalidade, pegam João, o apóstolo João, e jogam nessa ilha chamada Pátmos. Eles levaram João, aprisionaram João com 90 anos, lançado naquela ilha chamada Pátmos. E quando João chega naquela ilha, cheio de homens truculentos, homens que não tinham medo de nada, João pensa: agora é o meu fim. Porém, eu espero há muito tempo por esse passaporte para poder estar na presença do Mestre. João, ele olha para a sua direita e só vê água, olha para a sua esquerda, só vê água, olha para trás, está o mar de onde o navio trouxe ele. Ele olha para a frente, está lá os homens aprisionados, e ali ele começa. Mas quando eu olho para esse texto aqui, eu entendo que quando os homens da terra fecham as portas da sua esquerda, fecham as portas da sua direita, de trás e da frente, Deus, ele sempre te dá uma estratégia para você não ficar desamparado. Quando João olha para todos os lados que não vê recurso, João, ele olha para cima. O seu socorro, ele vem do alto. O seu socorro vem de onde nenhum homem da terra ele tem condições de te socorrer. Quando João, ele olha para o alto, ele ouve uma voz. Ele ouve uma voz dizendo: João, João. João, João. João diz que ouve uma voz, e aquela voz, ele diz que era de muitas águas. Ouvi uma voz como de muitas águas falando comigo. E a Bíblia diz que quando João, ele olha para trás para ver quem era, ele diz que atrás dele ele viu um ser de branco, e os seus cabelos e a sua barba era branco como a branca lã. Os seus olhos eram como chama de fogo, glória. Os seus pés eram como latão reluzente que sai da fornalha. A Bíblia diz que no meio do peito dele um cinturão de ouro, e havia escrito naquele cinturão de ouro: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando João vê aquela visão, ele pergunta: agora é hoje. Obrigado, Jesus, por me buscar. Depois de 60 anos que ele viu Jesus na terra, depois
frente e dizendo: João! E João olhando para ele diz assim: Senhor, tu vieste me buscar. E o mestre diz: não, João, ainda não. Escreve tudo. Escreve tudo que eu vou te mostrar. Vamos fazer uma viagem, João. A Bíblia diz que agora o espírito do apóstolo é arrebatado até ao céu, até aos altos. Ele tem um arrebatamento de espírito. Agora, quando João chega lá nas alturas, quando João entra naquele lugar, ele vê uma cidade cercada, uma cidade murada, porque outrora os anjos moravam todos ali, era um céu aberto. Como houve rebelião no céu, Satanás se rebeliou contra Deus, Deus lançou lá de cima a baixo, Jesus agora lança para fora, para a terra, e agora aqueles céus é cercado. Mas quando João ele entra naquele céu, ele percebe que não tem nada, a não ser um tabernáculo. Diga comigo: um tabernáculo. Só havia um tabernáculo ali dentro daquele céu. E João entra, começa a entrar naquele tabernáculo. Ele entra no átrio daquele tabernáculo. E aquele átrio é espaçoso. Ele não vê nada. Não existe uma cadeira. Não existe um banco, não existe um castiçal ainda. Não existe uma mesa, não existe a mesa da proposição dos pães. Não existe nada. Porque até antes, na mente do apóstolo João, era para haver um tabernáculo ali em cima. Lembra que quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Hebreus, diz que o mesmo tabernáculo da terra, na época de Moisés, ali não é nada mais, nada menos do que a cópia do tabernáculo celestial. Então o apóstolo João, ele entendia, como nós também entendíamos, que era para haver um tabernáculo lá no alto céu, todo com seus utensílios, todos com as suas pias, todos com aquele castiçal bonito, com 7 hastes e as lamparinas acesas. Mas o apóstolo João, ele começa a entrar dentro daquele tabernáculo, e quando ele entra naquele átrio, não encontra nada. E quando ele vai andando, ele passa naquele pátio, e de repente ele vê lá dentro uma porta, e quando ele olha naquela porta, ele vê um ser de branco, aquele ser de branco que agora há pouco se encontrava lá na areia da praia, que chamou ele para fazer uma viagem. Era o nosso Criador dos céus e Criador da terra. E quando ele olha lá dentro sentado, ele vê sentado em um trono lindo, e embaixo daquele trono estavam os serafins sustentando aquele trono. E aquele ser de branco, o Criador, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, estava como que o varão assentado aqui naquela cadeira, e na sua perna, não sei se esquerda ou direita, estava um livro na sua perna. E quando João olha, ele assentado naquela cadeira, naquele trono, com aquele livro, e de repente outro ser de branco. A história diz que João, ele olha para a sua direita e vê um ser de branco numa porta gritando, dizendo: Deus, ei João, não tem ninguém que consiga olhar para este livro, nem desatar os seus selos, nem por dentro e nem por fora. Não é digno de abrir o livro. Não tem ninguém nem nos céus, nem na terra, em lugar algum. A Bíblia diz que quando João ouve essas palavras, ele cai em pranto no chão. Aleluia. Chorando desesperadamente. Chorava que soluçava, porque João sabia que era necessário aquele livro ser aberto. Aleluia. O livro estava selado por dentro e por fora. A dor maior no peito do apóstolo era porque não havia ninguém digno
de abrir o livro, que estava selado por dentro e selado por fora. E João cai aos prantos, ao pé do altar, desesperado. Nesse momento, a mente de João faz uma viagem no tempo novamente e volta para a terra. Ele começou a lembrar dos momentos em que ele esteve com Jesus na terra, os momentos em que Jesus, ali na terra, ele curou leprosos, ressuscitou mortos. Lázaro, que estava 4 dias em estado de putrefação, foi ressuscitado por ele ali. Aleluia. Ele lembrou que Jesus, quando estava no deserto ensinando, e que em algum momento faltava alimento, acabavam com um peixe, encontrava-se com um pequeno menino, com uma pequena cesta, e um lanchinho dentro daquela cesta. Ele levantava dos altos e multiplicava, e dava aquela multiplicação para 5.000 pessoas se alimentarem, e ainda sobrava 12 cestos para levar para casa e para o lanche das 15 horas da tarde. João continua pensando, lembrando nos dias em que ele estava com Jesus na mesa da ceia, aonde havia pão, aonde havia vinho, e ali se alegravam, ali ficavam felizes. João se lembrava dos momentos na terra com Jesus, para tentar consolar o seu coração, a sua mente. E alguém agora dizendo: não tem ninguém digno de abrir o livro, nem de desatar os seus selos. Ele olha para todos os lados e não vê ninguém. Ele está vendo Deus na sua frente com o livro, mas precisa de alguém digno de abrir aquele livro. Ele lembra da sua trajetória na terra com Jesus, e que em algum dia ele estava naquele monte com Jesus, num momento de aflição, porque Jesus já pressentia a sua morte, e chama os seus discípulos para orarem. Leva os seus 11 discípulos. Nesse dia Judas não estava ali, e vão para o monte. Quando chega no alto do monte, ele pega os seus 3 discípulos mais íntimos, Pedro, João e Tiago, e vão mais à frente para orar, e diz: orem comigo, porque a minha alma está tremendamente atormentada. Orem comigo. E Jesus começa a orar. O seu coração se encontra acelerado, o seu peito começa a chacoalhar. Ele sentia isso. Ele passa a mão na sua testa. Quando ele olha na mão, está sangue na sua mão. A Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. Ele pressentia a sua morte. E Jesus ali estava orando. Quando ele levanta e volta, ele encontra os seus amigos dormindo. Ele acorda: ei, acorda aí, você não consegue orar comigo uma hora sequer? Eu preciso, a minha alma está atormentada. O apóstolo João, lembrando tudo isso, passava na sua mente. E Jesus volta para a oração. Naquele momento da oração, no auge da oração, Satanás olhando de longe, e Deus também olhando de longe com seus anjos. Satanás olhando de longe com seus demônios. Parece que eu vejo Deus fazendo um acordo com o diabo: olha, eu não vou me meter e você também não se mete, porque aquele momento era só dele, aquele momento era somente de Jesus ali. E naquele momento de angústia no seu peito, Jesus olha para o alto e diz assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Deus. Mas que não seja feita a minha vontade. Ele tinha tudo para desistir naquele momento. Ele tinha tudo para largar naquele momento.
mas houve razões para que isso não acontecesse. Deus, quando olha para ele, com o seu olhar de poder, o seu olhar onipresente, onisciente, onipotente, Deus, quando olha para o seu filho ali ajoelhado, agonizando, suando gotas de sangue, Meu Deus, ele conseguia ver o seu filho pendurado naquela cruz, crucificado. Mas quando Jesus olha, ele não apenas olha com uma visão de Deus. Como homem, ele olhava, ele já via a cruz. Ele pressentia os espinhos furando a sua cabeça. Jesus pressentia os pregos de 18 centímetros furando as suas mãos, os seus pés. Mas quando Jesus olha, ele consegue olhar com um olhar de amor, de paixão, de misericórdia. Quando Jesus olha, ele consegue olhar além da cruz. E o que ele vê além da cruz? Quando ele olha além da cruz, ele não vê nada menos do que você. Quando ele olha além da cruz, ele não vê apenas os pregos, ele não vê apenas os espinhos, mas ele vê você. Ele vê o evangelista Otávio nessa pequena igreja aqui no Lagomar. Ele vê a missionária Josinalva com a igreja no Lagomar. Ele vê a missionária Geucélia com as suas lutas, com a sua dificuldade, mas ele viu que Jesus ia dar vitória. Ele vê o pastor Alcinei dizendo: não, meu filho, eu vou te dar poder para você também abrir uma igreja. Eu não vou resistir por você. Só quem crê no poder dessa palavra, só quem tem mão para levantar e volta para dar glória a Deus. Aleluia. Jesus é incomodado por uma multidão que chega de repente. Judas e os auxiliares do sumo sacerdote chegaram no alto daquele monte. E tinham feito um acordo assim: olha, quando tu chegar do lado de Jesus, dá um beijo nele, porque não dava para saber quem era quem. Jesus e os seus discípulos vestiam a mesma roupa, o mesmo modelo de roupa, o mesmo modelo de sandália. Judas se aproxima, chega perto de Jesus, e quando ele chega perto de Jesus, que tem o poder da revelação, já sabia o que iria fazer. Ele diz: faça logo o que tu vês fazer. Faça logo. E os auxiliares perguntam, os auxiliares do sumo sacerdote, que eram soldados: quem é Jesus? Ele diz: eu sou. Quando ele diz eu sou, ele não respondeu como homem, ele respondeu como Deus. Quando ele diz eu sou, cai uma multidão no chão. Repetiu as palavras lá em Moisés, quando ele perguntou: Senhor, o que eu vou dizer para Faraó quando perguntar quem tu é? E Deus falou: quando tu chegar na frente do Faraó, tu vai dizer: eu sou, me enviou. Aleluia. Prende Jesus e levam ele para Pilatos. Levam para Anás para Caifás. Anás e Caifás eram sogro e genro, eram políticos corruptos. Anás manda para Caifás, Caifás envia para Herodes, Herodes de novo para Pilatos. Era na época de política, ninguém queria se envolver. Quando chega com Pilatos, olha para ele e começa a questionar com Jesus algumas coisas, e faz algumas perguntas perguntando: vem cá, tu és o rei dos judeus? E Jesus, olhando para ele, diz: tu dizes que eu sou rei, por que tu não confessas que é rei? E Jesus não diz um ar. Pilatos, para aplacar a ira da multidão, ele não queria perder votos, era a época de eleição.
manda açoitar a Jesus. 39 chibatadas menos umas. Levam ele para aquela masmorra. E os carrascos de Pilatos, dentro daquela masmorra, com aquela máscara na cara e um chicote na mão chamado azorrague. Era um chicote com 12 tiras de couro. Na ponta das 12 tiras, pedaços de osso e pedaços de ferro na ponta, ossos de carneiro e pedaços de ponta de prego e ferro. E começam a açoitar a Jesus. 39 chibatadas. Cada chibatada que dava eram 12 cortes nas suas costas. Pedaços de carne voavam pelos céus. E mesmo assim não se ouvia um ar do nosso Jesus, amarrado nos pés daquele tronco. E o carrasco, com mais ira, mais ódio, açoitava Jesus. Era comum um prisioneiro levar apenas 10 chicoteadas e morrer no decorrer das chicotadas. E Jesus leva 39 chibatadas menos uma quarentena menos uma, 420 cortes nas costas, pedaços de carne voam pelos céus. Tinha momento que o chicote atravessava a carne do corpo, atingindo os pulmões, as partes das juntas, onde tem mais osso no corpo, batia pedaços de ferro e pedaços de ossos, osso com osso. Se fosse outra pessoa, tinha morrido naquele momento, mas Jesus suportou. Aleluia. Sem dizer um ar. Ele estava ali, como diz o livro do profeta Isaías. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Como ovelha muda, ele não ousou reclamar. Ele suportou tudo por mim e por você. Aleluia. É verdade. Meu Senhor. Se nós temos, se existe um motivo para glorificar a Deus, através da pregação da palavra, Aleluia. aí está a razão. Glória a Jesus. O sacrifício do teu Salvador. Aleluia. Enrolam ele num pano, levam ele na presença de Herodes, de Pilatos. Pilatos, naquele momento, ele alegrava porque achava que tinha conquistado o coração do povo. Traz Jesus até o alto do seu palácio e apresenta para a multidão. E ele lembrou que era a época da Páscoa. Época da Páscoa poderia soltar o preso. Ele manda trazer Barrabás, um prisioneiro que estava preso porque tinha matado muitos, ladrão, salteador e assassino. Meu Deus. E coloca Jesus à direita e Pilatos à esquerda. Ele achava que iam mandar soltar a Jesus, porque já tinha açoitado a Jesus. E quando ele pergunta, lá embaixo se encontra os sacerdotes recomprando a multidão com as mesmas 30 moedas que os sacerdotes compraram a Judas. Com as 30 moedas, Judas entregou a Jesus, aquele que obedecia a Jesus. Judas ganhou 30 moedas.
A angústia bateu no coração de Judas, o arrependimento. Só que já era tarde. Ele devolve as moedas, com as mesmas moedas que ele devolveu. Está lá embaixo o sacerdote comprando o povo. Escolhe a Barrabás e manda matar Jesus. Deus. Os sacerdotes estão recomprando o povo, distribuindo moedas. Quando Pilatos pergunta: está aqui a Jesus, açoitado, 39 chibatadas, todo cortado de cima a baixo, sangue no seu corpo, e à sua esquerda estava a Barrabás. A quem você quer que eu solte? Ele achava que ia mandar soltar a Jesus. A multidão comprada levanta a mão em uma só voz e grita: solte Barrabás e crucifica Jesus. E ele pergunta novamente, a multidão repete: solta Barrabás e crucifica Jesus. E assim o fizeram. Jogaram o patíbulo da cruz nas costas de Jesus. O patíbulo é aquela parte de cima da cruz, porque uma cruz inteira ninguém consegue levar. O peso total da cruz, o patíbulo e a cruz inteira, ela tem um peso de 140 quilos, o homem não conseguia. Ele levou apenas um patíbulo e pesava apenas uns 60 quilos. Jogavam nas costas dele. No meio do caminho, um soldado tem uma ideia. Para do lado um pé de espinhos, arranca um cipó de espinhos e faz ali uma coroa e coloca na cabeça de Jesus. E para não cair, pega um porrete, uma cana, um pedaço de cana e bate naquela coroa. Os espinhos começam a perfurar o crânio de Jesus. O sangue começa a escorrer no rosto dele. E começa a trilhar no caminho do Gólgota. Um monte Gólgota chamado Caveira. E Jesus, sofrendo, começa a ter as alucinações, porque perdeu muito sangue naquele caminho. Ele cai daqui e levanta de lá, e vai passando um Cirineu. Cirineu era um homem da cidade de Cirene, era uma cidade da África, era um homem negro. Obriga aquele homem a ajudar Jesus a chegar até lá em cima naquele Gólgota. Quando chega lá em cima, pegam Jesus, coloca naquela cruz e joga no meio de dois homens que estavam condenados, uma à direita e outro à sua esquerda. Em cima da sua cruz, Pilatos teve a ideia de escrever em 3 idiomas: hebraico, grego e romano: Jesus, o Rei dos Judeus. Nesse momento, o demônio entrou no coração do homem da esquerda. Olha para Jesus naquele momento aterrorizante, nos últimos momentos da sua vida. O diabo entra no coração daquele homem para debochar dele e diz assim: tu não é rei? Desce daí e tira nós também. Mas se o diabo entrou no coração do homem da esquerda, o Espírito Santo entrou no coração do homem da direita. Aleluia. O homem da direita olha e diz assim, olha em cima da cabeça, e vê escrito na placa: Rei dos Judeus. E olha para Jesus e diz: ô rei. E olha para o homem e diz assim: ei, você e eu somos condenados, merecemos estar aqui porque nós fizemos o que é mal, mas ele não. Esse homem está aqui sem merecer. Ô rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O coração de Jesus naquele momento, por um momento, se alegra. Ele olha para a face daquele homem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh glória a Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele recebe aquela palavra
centurião, o historiador diz que aquele centurião era o mesmo centurião que Jesus curou a sua filha, mas ele estava ali a mandado do rei. Ele manda um soldado para se certificar que estavam mortos, porque era uma sexta-feira, e no pôr do sol começava o sábado, e no dia de sábado ninguém poderia fazer nada, ninguém poderia subir aquele Gólgota para poder tirar um morto daquela cruz. Então eles deveriam morrer antes do pôr do sol, para que os soldados pudessem tirar dali, para que no sábado não restasse nada para fazer. Mas para que ele pudesse sair da cruz, precisamos ter a certeza que estava morto. E o soldado pega uma lança e transfere do lado de Jesus. E quando ele perfura do lado de Jesus, sai água e sai sangue do lado de Jesus. Quando eu li esse texto e vi que sai água e que sai sangue, eu perguntei ao Espírito Santo: Senhor, por que saiu água e que saiu sangue? O Espírito Santo falou comigo: a água é para o arrependimento dos pecados, e o sangue é para a remissão dos seus pecados. Com a água e com o sangue eu lavo os seus pecados, e com o sangue eu justifico, porque nenhuma condenação há aqueles que estão em Cristo Jesus. Só quem tem o poder dessa palavra, joga a mão lá no alto e busca pela glória. Jesus respira e diz: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele expira e morre. Arrancam Jesus daquela cruz e sepultam ele em um buraco que havia numa rocha. Primeiro dia, na mesma sexta-feira. Segundo dia, no sábado, aonde era o sábado do Senhor, ninguém fazia nada. Mas ao terceiro dia, 6 mulheres, a principal delas era Maria Madalena. A principal delas não era nem a mãe de Jesus, mas era Maria Madalena, a qual, quando se converteu, diz a Bíblia que Jesus expulsou delas 7 espíritos malignos. Essas 6 mulheres correm na sepultura de Jesus, naquela rocha. Elas saíram de casa com uma preocupação. A preocupação que estava no coração delas era essa: quem irá remover a pedra que está na boca daquele sepulcro? Era um buraco em uma grande rocha, uma grande pedra. Na entrada daquele buraco colocava uma grande pedra em forma de uma roda. Era necessário 7 homens para rolar aquela pedra, para ter acesso àquela rocha. Mas quando chega lá, tiveram uma surpresa: a pedra já está removida. E quando elas entraram, elas encontraram apenas o lençol e o lenço em cima daquela pedra fria onde colocaram o corpo de Jesus. De repente, quando elas olham para trás, elas se assustaram. Apareceram 2 seres de branco e perguntaram: a quem vocês procuram dentre os mortos? Por que procurais o vivo no meio dos mortos? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Quando as mulheres olharam para aquela pedra fria, elas viram o lençol em um lado e o lenço estava do outro lado, mas o lenço estava dobrado
em 4 partes, colocado com jeitinho em cima daquela pedra. Os judeus, eles tinham uma tradição. Quando eles iam na casa de alguém e aquela pessoa ela foi bem recebida naquela casa, ou melhor, se ela não foi bem recebida naquela casa, depois de cear, depois de banquetear, um almoço ou um jantar, ela limpava o rosto, a boca e jogava o lenço de qualquer maneira na mesa. Mas quando ela foi bem recebida, quando ela gostou do banquete, gostou da comida e do vinho, ela dobrava o lenço em 4 partes, igual está esse lenço meu aqui, e colocava do lado da mesa. E aquele ato ali estava querendo dizer o seguinte: eu gostei do banquete, eu gostei da bebida e da maneira com que vocês me trataram, então quer dizer que eu vou voltar. Quando eu olhava para aquele lenço, alguém entendia que ele dizia: eu vou voltar. Quando as mulheres olharam para o lenço de Jesus, o lenço não estava de qualquer maneira, mas estava dobrado em 4 partes. Jesus está dizendo: eu estive aqui, mas eu vou voltar. Eu vou voltar, porque eu gostei de estar com vocês, mas o lugar de vocês não é aqui. Ele ensina comigo se ele vai voltar. E se você acredita que ele dá dessa palavra, só quem tem mão para levantar e volta para dar glória a Deus. Aleluia. Ele ressuscita. Aparece a Maria Madalena. Maria Madalena corre para encontrar com os discípulos, porque Jesus falou: olha, vai e avisa eles que eu estou de volta, eu ressuscitei, e que eu vou encontrar com eles. Diga para eles: ficai pois em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Maria Madalena correu para abraçar ele, e Jesus disse: não, não me toque ainda, porque eu ainda não fui glorificado, eu apenas fui ressuscitado. Ele precisava ser glorificado. E Maria Madalena vai. E Jesus fica um período de 40 dias na terra. Durante o período de 40 dias, ele aparece para 500 pessoas, para testemunhar, para testificar que realmente ele tinha sido ressuscitado. Depois de 40 dias, nós entramos em Atos dos Apóstolos, quando ele está ali com os apóstolos, e de repente Jesus está se despedindo deles, e no momento da conversa, ele começa a levitar, e vai subindo, começa a levitar, e vai subindo, e os discípulos começaram a ficar preocupados, e aparecem anjos em volta dele, dizendo: ei, por que vocês estão preocupados? O mesmo Jesus que vocês estão vendo ele subir para os altos céus, ele um dia há de voltar como um alarido nos altos céus para buscar esta igreja. Ele vai descer para buscar a sua igreja, mas não vos deixarei órfãos, diz através da sua palavra. Eu vou enviar o Consolador, e o mesmo papel dele vai descer na terra para estar com vocês, para dar força, para dar vitória. Só quem crê no poder dessa palavra, joga a mão lá em cima, chama o céu para
Oh, glória. Aleluia, meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meu Senhor. Jesus é ascendido aos céus. Aleluia, meu Senhor. Foi levado aos céus. Lá onde se encontra o nosso amigo João. Olha eu voltando para o início da mensagem. Glória a Deus. Aleluia. E quando Jesus entra e vê aquela cidade, assim como João, cercada por uma muralha, ele vê um tabernáculo. E de repente, como Jesus ainda não tinha sido glorificado, quando ele foi levado dos céus, na presença dos apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, ele vai subindo com o seu corpo de carne. O mesmo corpo de carne vai subindo. E chega lá no alto dos céus. Os anjos na entrada dos portões celestiais. E quando os anjos olham e vê aquele homem num corpo de carne, e começa a perguntar: quem é aquele? Quem é aquele homem diferente? Acabamos de receber aqui um tal de apóstolo João, mas só veio o espírito dele, porque ele foi arrebatado em espírito. Mas esse aí está em corpo de carne. Quem é ele? E alguém lá dentro grita. Parece que esse é alguém que está lá dentro gritando. Parece que eu vejo ele com a Bíblia aberta, no Salmo de número 24, dizendo: ei, abre os portões. Por quê? Não conhece? Esse é o Rei da Glória. Aleluia. Quem é esse Rei da Glória? E alguém grita: ei, o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Esse é o Rei da Glória, aquele que venceu, aquele que veio para vencer e dar vitória à minha igreja. Só quem crê no poder dessa palavra, joga a mão no alto, porque o Rei da Glória está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Jesus entra por aquele tabernáculo. E quando Jesus entra naquele tabernáculo, a mesma coisa que ele vê como viu João. Só viu o tabernáculo. Porque lá embaixo ele diz: eu vou subir para meu Pai. E os discípulos começaram a chorar. Ele diz: não, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não vem para vocês. Ele diz: eu vou preparar lugar. Aleluia. Porque aonde eu estiver, vocês estarão também. Só que quando Jesus chega no tabernáculo, que é onde a gente vai morar com Deus, ele chega lá e só encontra o tabernáculo. Não tem nada. Quando Jesus entra por dentro do tabernáculo, ele começa a estender as mãos e começa a criar coisas lá dentro. Começa a criar o castiçal. Ele estende a mão, vai criando a mesa, vai criando o candelabro, vai criando a pia de cobre, vai criando o altar e vai criando as ruas de ouro, vai criando as coisas lindas que foi promessa para nós no livro do Apocalipse. Uma cidade santa, uma cidade de ouro, ruas de ouro, aonde não haverá tristeza, aonde não haverá choro, aonde não haverá pranto. É lá que nós vamos morar, é lá que você vai morar. Se você crê que você vai morar, alegra o seu coração, porque é para lá. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Jesus. E Jesus é glorificado. Glória a Deus. Os anjos conduzem a Jesus por uma porta do palácio, daquele tabernáculo. E Jesus vai entrando. E quando Jesus vai entrando, ele vê aquele palácio. Ele olha lá para frente e encontra o papai.
encontra Deus sentado no seu alto e sublime trono. Os anjos estão à sua volta, mas de repente, quando ele olha para a sua esquerda, ele vê alguém chorando. Ele encontra alguém chorando aos pés daquele altar, e ele pergunta quem é, e alguém responde para ele: olha, é um tal de apóstolo João, que está chorando. Por que ele está chorando? Porque ele viu o livro que está na destra do Pai, nas mãos de Deus, e o livro está nas mãos dele. Sim, mas por que ele está chorando? É porque o livro está selado por dentro e também está selado por fora, e não há digno ninguém na terra, em lugar nenhum, para abrir o livro. E alguém de repente cutuca João, e João chorando, e alguém levanta e diz assim: João, ei João, pare de chorar. E João fala: eu não tenho como parar de chorar. Porque eu vou parar de chorar? Não há ninguém digno de abrir o livro. É necessário que alguém venha abrir o livro, porque eu sei que está escrito nele. Porque tu não vai parar de chorar. E alguém fala: João, levanta a tua cabeça, olha para a direita. Quando João olha para a sua direita, é uma porta. Alguém diz: olha, quem vem saindo daquela porta, João? Quando João olha para aquela porta, ele vê, e quando ele vê naquela porta, ele pergunta: quem é aquele? Quando ele olha, eu conheço aquela aparência. Não é a aparência daquele que foi morto naquela cruz. Ele agora está com o corpo glorificado. E quando ele olha naquela porta, ele vê: ei, quem é ele? E alguém responde: aquele é o leão da tribo de Judá. Da tribo de Judá. É o leão da tribo de Judá. Só quem crê que o leão da tribo de Judá, ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. E vai haver um dia em que seremos arrancados dessa terra. Não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá tristeza. Lá onde ele está, nós vemos. Ele foi preparar lugar. O lugar está pronto. Só quem vai para lá, só quem vai para lá, no tabernáculo celestial, só quem vai para lá, só quem tem mão para levantar, joga a mão lá no alto, puxa o céu para a terra, explode este lugar de glória. Oh glória, glória. Os nossos dias aqui na terra estão contados, irmãos. Os nossos dias de sofrimento, de luta, de perseguição, de rejeição, de calúnia estão contados, porque o leão da tribo de Judá, ele não saiu para vencer como o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, porque no Apocalipse tem 2 cavalos brancos, do capítulo 6 e do capítulo 19. Do capítulo 6 ele está com o arco na mão e ele saiu para vencer, mas no capítulo 19 está sentado com a coroa na cabeça e já é o cavaleiro do cavalo branco vitorioso, que vai descer para levar a noiva para morar nos céus com ele. Só quem crê que o cavaleiro do cavalo branco vai vir buscar a sua noiva, levanta a mão lá no alto, dá um brado de glória. Aleluia. Aleluia.
a Deus. E se a irmã José levanta a mão lá no alto assim. Quando a irmã estava ministrando aqui na frente, eu vi um demônio na forma de um porco-espinho. E aquele porco-espinho começava a fazer assim com o corpo e lançava espinhos contra o corpo da irmã. No momento que eu estava pregando aqui, quando chegou na parte das coroas dos espinhos na cabeça de Jesus, eu comecei a lembrar desse porco-espinho que lançava contra a sua vida. E eu perguntava a Deus o que significa isso. E o Espírito Santo falava: foi seta do diabo que ela foi atingida lá naquele quintal. Mas diz para ela que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, desce hoje lá naquele quintal e começa a fazer justiça a seu favor, porque tu é ungida. E diz assim o Senhor: ai daquele que se levantar contra a minha serva. Aleluia, aleluia. Não há quem possa tocar nos ungidos do Senhor. Não há quem possa tocar nos ungidos do Senhor e ficar impune. Deus tem ciúmes da menina dos seus olhos. Da menina dos seus olhos. A menina dos olhos é essa bola preta do olho. Quando cai um cisco na bola preta do olho, incomoda. Então se incomoda nosso Deus do céu. Ele desce para fazer justiça e dar vitória para a sua igreja. Só quem crê que Deus desce para fazer justiça, joga a mão lá no alto, explode este evangelista Otávio, em nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.